Nós estamos na série de mensagens chamada Discípulos, e essa é a segunda mensagem dessa série. Semana passada nós começamos essa série de mensagens, e eu trouxe uma mensagem sobre o seguinte tema: discipulado, a fórmula de Jesus. Dentre algumas coisas que nós falamos, eu queria relembrar você sobre os 4 tópicos que nós falamos na última semana, na semana passada. O que eu disse foi que discipulado é uma missão de Jesus para a sua igreja. Jesus deixou isso como uma missão. Discipulado é construir relacionamentos de confiança. Discipulado, uma preparação para viver o seu propósito em Deus. E discipulado, uma vida para servir e não simplesmente para ser servido. Nisso que nós acreditamos e que Jesus deixou como base, foi uma mensagem introdutória para essa série de mensagens. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do seguinte tema: discípulos discipulados, discípulos transformados. Vamos repetir comigo? Discípulos discipulados, discípulos transformados. Mas está muito fraco. Vamos fazer a última parte. Discípulos transformados. Muito bom. Quem está no processo de transformação aqui? Amém? Eu creio nessa verdade e eu tenho certeza que Jesus está tratando, cuidando do nosso coração. Feche seus olhos por um minuto. Vamos orar juntos. Pai, nós iniciamos essa mensagem nesse dia, sabendo que Tu és o nosso bom pastor. Tu és aquele que traz, ó Deus, a Tua palavra para que gere vida dentro do nosso coração. Senhor, que o Senhor alcance o coração daquele que está mais distante hoje, e aquele que está com o seu coração em chamas, o Senhor possa vir, ó Deus, e trazer mais, ó Pai, mais da Sua presença, mais do Teu Espírito. Que nesse dia, Senhor, o Senhor fale com a Sua igreja. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. E eu te peço que o Senhor continue passeando no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, queria iniciar falando com vocês a respeito de uma pesquisa do jornal The New York Times, recente que eles fizeram. E eles fizeram essa pesquisa e trouxeram uma reflexão de que existem mais de 4.000 religiões em todo o mundo. Ou seja, nós estamos diante de uma pulverização de muitas religiões por todo o globo terrestre. Essa pesquisa aponta que dentre essas 4.000 religiões que existem espalhadas pelo mundo, a maioria delas se encontram na Ásia, onde foi o berço do Evangelho, onde Paulo pregou muitas vezes o Evangelho de Cristo e passeou por ali nas suas viagens missionárias. Isso é lamentável, mas é algo que é uma realidade do nosso mundo presente. E segundo essa pesquisa, 33%, as 3 maiores religiões que existem no mundo são o cristianismo, representando 33% da população mundial. Ou seja, 1 em cada 3 pessoas se denominam cristãos. A segunda maior religião do mundo é os muçulmanos. 24% da população mundial se declara muçulmano. Ou seja, 1 em cada 4 pessoas é muçulmano. E a terceira maior religião do mundo é o hinduísmo, que é originário da Índia. E o que acontece ali? Nós vemos 16% da população mundial praticante dessa religião. Ou seja, 1 em cada 7 pessoas pratica o hinduísmo no mundo. E onde eu quero chegar com tudo isso? Olhando para esses dados, eu posso ver 2 coisas interessantes. E a primeira é a sede do homem por encontrar a Deus. A sede do homem por encontrar a Deus. E há um vazio na alma do homem, da mulher, que somente o Senhor pode preencher. As pessoas buscam religiões, buscam sentidos para a sua vida, mas somente o Senhor pode preencher esse vazio.
E a segunda coisa que eu vejo interessante para concluir esse raciocínio é desmistificar a frase que todos os caminhos levam a Deus. Isso é interessante porque é natural a gente ver no nosso mundo hoje as pessoas dizerem: eu vou em tal lugar, eu vou em outro lugar, porque eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. E eu posso falar algo para você hoje aqui? Eu também acredito nisso. Pastor, que heresia é essa? Todos os caminhos levam a Deus? Se eu disser para você que sim, você se espantaria? Romanos capítulo 14, o versículo 10 diz assim, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então é certo eu dizer para você que todos os caminhos levam a Deus? Ou seja, todos nós estaremos no juízo final. Independente do que nós fizermos aqui hoje, nós estaremos lá para prestarmos contas a Deus. Ou seja, a religião que eu estiver seguindo, o ambiente que eu estiver, vai me levar a Deus um dia. Só que existe um detalhe em tudo isso. Todas as religiões todos os caminhos podem levar a Deus, mas salvação você só encontra em Jesus. Salvação você só encontra em Jesus. Justificação você só encontra nele. E por que eu acredito nisso? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mesmo texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 14, versículo 10, complementa falando sobre isso. Sabe, eu acredito nisso, que salvação só encontramos em Jesus. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque há 2000 anos atrás, um homem também achava que estava certo no seu caminho. Um homem também achava que estava certo na sua religião. Ele era um perseguidor de cristãos, um homem sanguinário que fazia justiça com as suas próprias mãos. Até um dia que de repente ele está no caminho de Damasco e o Senhor da igreja se apresenta a ele. Até um dia que ele se encontra com Jesus, aquele que ele perseguia. Hoje nós vamos estudar no livro de Atos, o capítulo 9, e eu quero desafiar você a estudar durante essa semana o livro de Atos dos Apóstolos. Se você quiser acompanhar essas leituras desse livro, são 28 capítulos, você pode fazer e eu tenho certeza que você será edificado. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6, nós iniciaremos essa leitura. Diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos. O texto já começa assim, porque no capítulo 7, Estevão havia sido apedrejado e morto por conta da perseguição que havia contra a igreja e os discípulos. Estevão havia sido morto, e detalhe interessante do texto de Atos 7, que a capa de Estevão, enquanto ele está morrendo, ela cai aos pés de Saulo, esse homem que perseguia a igreja. Então uma coisa interessante que eu vejo é que para a capa dele cair aos pés de Saulo, ele estava muito próximo de Estevão no momento da sua morte. Então é algo que é interessante desse capítulo, o capítulo 7. E no capítulo 8 continua dizendo que esse mesmo Saulo, que nós vamos ver a vida dele, que depois se torna Paulo, o capítulo 8 fala que a perseguição contra a igreja era tão grande que aqueles discípulos estavam dispersos por todos os lugares, com exceção dos 11 apóstolos, mais Matias que tinha sido levantado. Somente os 12, os 11 mais um, que estavam fixos ali em Jerusalém, naquela região, persistindo no evangelho. Para vocês verem o tamanho dessa perseguição. Tem um pano de fundo aqui o que está acontecendo nos capítulos anteriores. Vamos continuar o texto. Então o texto diz assim, então Saulo, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco,
de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, sabe o que é o caminho? É a igreja da época, é a igreja que estava sendo fundada, os levasse preso para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. E o texto no versículo 4 diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Grave bem isso. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Esse texto mostra um encontro inesperado de um perseguidor da igreja com o Senhor da igreja. Saulo era um homem religioso que pensava estar fazendo a coisa certa e perseguir aquilo que ele mesmo julgava ser uma ameaça para a sua religião e para a sua tradição. Ou seja, eu vejo a vida de Paulo e comparo com a nossa vida aqui rapidamente. Quantos de nós pensamos muitas vezes estar fazendo a coisa certa e nós estamos muitas vezes fazendo aquilo que é errado? Paulo estava nesse mesmo engano, Paulo estava nessa mesma situação. Mas tudo muda a partir de um encontro com Jesus. A partir do momento que Saulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, as suas perspectivas começam a ser mudadas. E eu quero falar com vocês a respeito de 2 tópicos hoje para essa mensagem. E o primeiro tópico é ser impactado, uma consequência de um encontro. Saulo foi impactado naquele encontro no caminho de Damasco. Saulo teve suas crenças e sua religião confrontada ao ser impactado com aquele encontro inesperado com Jesus. De repente, aquilo que ele era tão convicto em suas crenças, viraram escuridão diante daquilo que ele acabara de ver, aquele a quem ele estava perseguindo. Nesse momento eu vejo que nesse encontro as luzes da vida de Paulo foram apagadas para mostrar a ele que suas convicções eram como a escuridão que agora ele estava enxergando. Ou seja, Paulo perde a sua visão e Jesus está deixando claro para ele: olha, aquilo que você acredita como verdade é como essa escuridão que você está vendo hoje. Por quê? Porque você está me perseguindo. Você está perseguindo a minha igreja. Agora veja se não foi assim comigo e com você. Muitos de nós, quando nós encontramos Jesus, nossas convicções também foram alteradas. Nós acreditávamos de uma forma, e a partir do momento que nós encontramos Jesus, nossa maneira de acreditar começa a ser mudada, começa a ser alterada. E aqui eu me lembro do meu processo de conversão. 23 anos atrás, eu entrei pela primeira vez em uma igreja evangélica. E ali, antes disso acontecer, desse processo de conversão, eu era o tipo de pessoa que eu detestava crente. Se eu visse um crente vindo por uma calçada, eu passava para outra calçada para não precisar nem cumprimentar. Eu era esse tipo de pessoa. Eu era preconceituoso, não gostava de jeito nenhum de crente. Embora minha mãe fosse uma mulher muito temente a Deus, crente em Jesus, eu tinha isso dentro do meu coração. E se eu visse um crente passando ali, eu falava assim: ih, lá vem o Bíblia. Lá vem o Bíblia e ele vai me parar e vai falar alguma coisa a respeito de Deus, eu não quero ouvir. Eu fazia até assim. Isso é verdade, gente. Só que em um determinado dia, Jesus me encontra. Eu estava passando por uma situação ainda, eu tinha 15 anos, e eu precisava de uma resposta de Deus. Detalhe interessante, que minha mãe sempre orava pela minha conversão, para eu me encontrar com Jesus. E quando ela estava orando, fazia campanhas de oração na minha casa, as irmãs do coque iam lá orar, e aí sabe o que acontecia? Eu pegava a música sertaneja, torava ela no último som, só para incomodar enquanto elas estavam orando.
E a resposta de uma daquelas irmãs que acompanhava minha mãe nas suas orações era: fique tranquila, irmã Bila, Jesus vai pegar ele. E chegou o dia. E eu me lembro que eu entrei por aquela porta daquela igreja, e a porta parecia a porta do céu, estreita, pequena. Tinha um irmão na porta, e eu entrei eu estava até relembrando, falando com a minha esposa no caminho, falei para ela, eu entrei tão rápido, que não era para ninguém me ver chegar. Eu cheguei, sentei na última fileira, tinha um homem sentado, ele se levantou, eu sentei no lugar dele, e fiquei ali quietinho, era um momento de louvor. Uma igreja que cabia 80 pessoas, tinha umas 150 dentro dela. Pessoas por todos os lados. Mas a presença de Deus naquele lugar era surreal. Era surreal o que estava acontecendo ali. A minha mente e o meu corpo estavam pensando da seguinte forma: eu em sã consciência não estaria nesse lugar, eu preciso ir embora. Mas meu espírito dizia assim: é disso que você precisa. Fica quietinho aí. E naquela noite eu me lembro que havia uma mulher pregando naquele lugar, e ela contou toda a minha história. Jesus me encontrou ali, e eu fiquei impactado, assim como foi Paulo. Ela contou toda a minha história durante a pregação, depois ela orou por mim, e no apelo eu saí correndo, fui lá, entreguei a minha vida para Jesus. Eles oraram por mim, e minha vida começou a ser transformada ali. E já já você vai entender o desfecho dessa história, o porquê que eu estou contando ela para você. Mas eu acredito que tudo é mudado a partir de um encontro. E eu entendo que nada adianta a nossa teologia, a nossa maneira de cultuar, se nós não estivermos com um encontro com Jesus. Se Jesus não estiver no nosso meio. Eu entendo que nós podemos falar que a nossa igreja, assim como ela é muito moderna, os nossos amigos ser os mais legais, o louvor ser o mais contagiante, assim como nós fizemos hoje, o nosso grupo de voluntários ser os melhores voluntários, e eu sei que nós temos aqui os melhores voluntários, mas eu também sei que isso nada adiantaria se Jesus não estivesse aqui. Sabe o que eu vejo? Nossas programações e conteúdos sem um encontro genuíno com Jesus é como se não fosse nada. Nós podemos fazer todas as coisas à nossa maneira, e isso não vai transformar a vida de ninguém. Sabe quem transforma? É Jesus. Por isso eu repito aqui para você, sua vida é impactada a partir de um encontro com Jesus. Sua vida pode ser impactada a partir desse encontro. Mas eu quero que você escute algo e grave algo no seu coração, mas não se escandalize, por favor. Um encontro com Jesus não é suficiente para se tornarmos maduros na fé. Só um encontro não é suficiente. Nós precisamos avançar nesse caminho. Nós precisamos estar nesse caminho com o nosso coração voltado para Ele. E eu posso provar que só um encontro não é suficiente. Nicodemos, um homem, um doutor na lei, Jesus certa vez se encontra com ele. Fala para ele sobre todas as coisas de nascer de novo, e ele não entende que ele precisava nascer de novo. As multidões se encontraram com Jesus. Só que quando Jesus é preso, quem foi que pediu a crucificação de Jesus? A própria multidão que o acompanhava. Ou seja, um encontro com Jesus é muito legal, é muito bom, mas ele não é suficiente para trazer maturidade. Sabe o que eu vejo com tudo isso? Você pode ser impactado, você pode chorar, você pode até ver Jesus, mas isso não irá tornar você um cristão maduro em sua fé. Experiências, elas vão deixar você muitas vezes em êxtase. E isso é importante para o quê? Para a sua alma, o seu espírito estar avivado. Mas você só irá amadurecer em sua fé a partir de um processo de discipulado e acompanhamento com alguém que seja mais maduro na fé do que você. Uma pessoa que esteja do seu lado, pegue na sua mão e diga: eu sei o caminho. Vamos comigo.
Eu já passei por isso, ou eu conheço alguém que passou por isso. Jesus vai te dar vitória. Jesus vai mudar a sua história. Se você fizer assim, eu tenho certeza que as coisas irão dar certo. Quem está entendendo a mensagem? É a partir de um discipulado, a partir de estar perto de alguém, que a sua vida começa a realmente ser transformada e as suas raízes começam a crescer. Pastor, mas eu venho todos os domingos na igreja, isso não é suficiente? Você vir na igreja é de extrema importância, e você deve vir mesmo. É o momento de você adorar a Jesus juntos com todos os seus irmãos. É o momento de você receber uma palavra, receber uma oração, receber um direcionamento de Deus. É extremamente importante. Mas não se escandalize. O processo de amadurecimento pede muito mais do que isso. O processo de amadurecimento cristão pede muito mais do que você se reunir uma vez por semana na igreja com outras pessoas. Escute isso, o processo de amadurecimento na vida cristã acontece através de cuidado e acompanhamento contínuo, através de um discipulado. E já já você vai entender o que eu estou dizendo. E o que é esse discipulado que nós estamos falando? Comecei a falar semana passada, estou falando essa semana. Talvez a melhor forma de você entender o que é uma coisa é primeiro entender o que não é. E discipulado não tem nada a ver com um programa ou um curso da igreja. Não existe isso. Discipulado também não é uma classe que você senta, aprende algumas coisas e depois você vai embora para sua casa. Discipulado também não tem a ver com pessoas assumindo o controle da sua vida com a desculpa da autoridade do nome de Jesus. Também não tem nada a ver com isso. Muito longe disso. Então, o que é discipulado, pastor? Discipulado é um relacionamento entre duas pessoas, cujo o propósito é que o mais maduro na fé ajude o que é menos maduro da fé a alcançar a maturidade espiritual. Ou seja, eu preciso de alguém para me ajudar no caminho. E quando eu falo sobre uma pessoa ser madura, para te acompanhar, para te ajudar, não precisa ser um cristão de 30 anos de igreja. Muito menos um cristão que tem 15 anos de igreja, ou um pastor, ou um líder, não. Precisa só que seja uma pessoa que está um passo à frente do seu. Uma pessoa que você olha e fala assim, essa pessoa tem uma vida de oração contínua, melhor do que a minha. Essa pessoa se dedica mais a Deus do que eu, e eu preciso estar perto dela para ela me puxar para perto. Para ela esticar a minha fé, esticar a minha vida. Quem está entendendo? E você vai ver que isso acontece na vida de Paulo, quando depois do seu encontro, quando Jesus fala para Ananias ir até ele. Nós vamos estudar sobre isso já já. E como esse discipulado vai acontecer? Através de uma mentoria e através de modelo. Ou seja, através de você trabalhar a mente, falar daquilo que Jesus está fazendo, do propósito de Jesus e através do exemplo. Ou seja, essa pessoa precisa ser exemplo para você, no seu caminho, no seu modo de viver. Quando você anda com uma pessoa com mais maturidade espiritual, uma maturidade maior, é natural que essa pessoa vai influenciar a sua vida. E no meu processo de conversão, sabe o que aconteceu? Durante um ano da minha vida, enquanto eu estava na igreja, eu ia todos os sábados na igreja, eu ia todos os domingos e eu estava ali presente. Só que por vezes eu caía nos mesmos erros que eu caía antes de conhecer a Jesus. Muitas vezes eu caía e precisava retornar de novo, buscar a Deus, restaurar o meu relacionamento com Ele. E tantas vezes isso precisou acontecer. Só que um determinado dia, eu era dessa igreja tão pequena, e o pastor Claudinei, que não era nem pastor ainda, ele era só o Claudinei, líder de jovens da nossa igreja. De repente nós começamos a caminhar mais perto. E nós nem chamávamos de discipulado naquela época. A gente só sentava para tomar café junto. E ali a gente batia papo, falava sobre vida com Deus, falávamos sobre, muitas vezes assistíamos uma pregação junto. Quem se lembra da época do VHS? Rebobinar a fita e tudo mais. Era isso que nós fazíamos. Você não é, né, lindo?
E ali nós passávamos tempo junto, aprendendo da palavra de Deus, compartilhando as nossas dificuldades. E eu me lembro que, por vezes, nós íamos visitar alguns jovens que moravam no sítio, e era um caminho de 2, 3 quilômetros, e nós íamos a pé conversando. E esse era o nosso tempo de discipulado. Porém, a partir daquele ponto, daquele momento que nós começamos a andar junto, a minha vida começou a ser influenciada. A minha vida de oração já não era mais a mesma. E os erros que eu antes caía, logo quando eu me converti, eu já não cairia mais. A minha vida estava criando raízes profundas. Por quê? Porque eu estava sendo alimentado, influenciado naquilo que eu deveria fazer. Você está entendendo? Então isso é ser um processo de discipulado, uma pessoa que é mais madura na fé, que te ajuda a alcançar o teu objetivo em Cristo. E qual é o papel de discipulador? O papel do discipulador não é tomar o lugar de Deus, mas sim levar essas pessoas, a quem está sob o seu cuidado, a ouvir a voz de Deus. E eu me lembro que nessa época, como eu amadureci os meus ouvidos para ouvir a Deus. Me lembro por muitas vezes a gente sentar e começar a orar e ali a gente sentir a presença de Deus e Jesus, o pastor muitas vezes perguntar para mim: o que Deus está falando com você? E ali a gente compartilhava aquilo que Jesus estava falando conosco, o Espírito Santo estava falando conosco. Ou seja, nós estávamos treinando aquilo que ainda viria para o futuro. Anos mais tarde ele se torna pastor, eu também se torno pastor dessa casa. E não só o pastor Claudinei foi um dos meus discipuladores. Outras pessoas passaram pela minha vida durante a minha jornada para me ajudar a chegar onde nós estamos chegando. Quem está entendendo? Por isso eu reafirmo para você hoje aqui que um encontro não é suficiente para você alcançar a sua maturidade na sua fé. Somente um encontro com Jesus não vai ser suficiente. Você vai ser impactado, você sabe que Jesus é Rei dos Reis, você sabe que você precisa dele, mas muitas vezes você não vai conseguir alcançar aquilo que você alcançaria se você estivesse caminhando com alguém. E aqui eu inicio o segundo tópico dessa mensagem que diz: ser transformado, uma consequência de um discipulado. A partir do momento que você é transformado, a partir do momento que você é acompanhado, você começa esse processo de transformação. Paulo teve esse encontro com Jesus, foi impactado com o que ele viu e ouviu, mas a transformação na sua vida começa a partir do versículo 6, que eu pedi para vocês gravarem muito bem sobre esse versículo. Atos 9, 6 vai dizer: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O Senhor falou isso para Paulo. Ele estava impactado com aquilo que ele tinha visto, mas iria depender de alguém para instruir ele naquilo que ele deveria fazer. Aquele homem que era perseguidor da igreja não tinha mais autonomia sobre a sua vida de perseguidor. Ele passou a ser dependente de alguém para mostrar o caminho para ele. Sabe o que eu aprendo com essa história? Um encontro com Jesus é só o começo da sua história. O encontro com Jesus é só o começo da sua vida com Deus. Esse encontro é só o primeiro passo. E assim foi na nossa vida também. A salvação chegou até nós, até mim, até você, a partir desse encontro. Mas ser aperfeiçoado, ser moldado o seu caráter e a sua nova forma de viver vai ser a partir de relacionamentos que vão te levar mais para perto de Deus. Sabe? E por que o Senhor diz a ele, por que o Senhor diz a Saulo que alguém diria o que ele deveria fazer? Porque o Senhor não iria ficar aparecendo para ele todos os dias. Jesus não iria ficar aparecendo para Saulo todos os dias mostrando o caminho. Por mais que o Espírito Santo está aqui nos dando direção, nós também precisamos de outras pessoas que também são instruídas pelo Espírito Santo para nos dar direção, para nos acompanhar. Embora anos mais tarde, Paulo teve um encontro com Jesus, um outro encontro. E em 2 Coríntios ele fala que ele vai ao terceiro céu, e ele não fala diretamente que foi ele fala que ele conheceu um homem, enfim.
Mas embora mais tarde isso aconteça, antes ele precisou de um homem chamado Ananias para mostrar o caminho para ele. Vamos ver o que acontece na sequência do versículo 10. Em Damasco havia um evangelho. É isso? Havia o que, igreja? Um discípulo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém? Quem está no caminho de ser discípulo para toda a sua vida através de um discipulado? Amém? Glória a Deus. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos, para que ele voltasse a ver. Eu não sei se você percebeu, mas nesse texto há uma característica forte de um discípulo. E eu quero relatar ela para você. Sabe qual é? Eis-me aqui, Senhor. Essa é uma característica forte de um discípulo. Escute o que eu vou dizer para você agora e grave isso no seu coração. Não há palavra que defina mais o discípulo e um fazedor de discípulos como o eis-me aqui. Sabe o que significa o eis-me aqui? Eis-me aqui é dizer: eu estou disposto, conta comigo, Jesus. Eu estou pronto para te ouvir e não só te ouvir, eu estou pronto para te obedecer. O eis-me aqui significa isso. Era isso que Ananias estava dizendo para Jesus. Por isso eu entendo que um discípulo de Jesus responde prontamente ao seu chamado, ao chamado do Mestre, e por isso a disposição em responder ao chamado de Jesus é a principal característica de um discípulo. A disposição em dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, é a principal característica de um discípulo. E olha o que acontece na sequência no versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o seu nome. O Senhor, porém, respondeu a Ananias: vá, esse homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo. Ou seja, ele obedeceu prontamente. Sabe o que eu aprendo com a vida de Ananias? Um verdadeiro discípulo está disposto a correr riscos por Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus está disposto a correr risco por ele. E eu não quero romantizar isso, não quero romantizar o medo de Ananias. Sim, ele estava com medo pela fama de Saulo que perseguia a igreja. Mas a verdade é que a sua missão, a missão de vida de Ananias, era muito maior do que os seus medos. A missão que ele havia recebido era maior do que os seus medos pessoais, aquilo que muitas vezes confrontava a sua vida. E sabe, eu quero dizer para você aqui hoje, o meu desejo para essa igreja é que você entenda a missão para a qual você foi chamado e acima de qualquer comodismo, acima de qualquer medo ou acima de qualquer timidez, você cumpra o chamado que Jesus fez para a sua vida. Você cumpra aquilo que Jesus te chamou para você viver. Acima de todas as coisas, assim como esse homem, esteja disposto e diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto, envia-me a mim que eu quero ser usado por ti. Eu quero dizer algo para você: existem pessoas esperando para discipular você, para fazer a diferença na sua vida. E existem pessoas também esperando para que você faça a diferença na vida delas. Pessoas estão esperando o seu sim para você levar a esperança do Evangelho.
para você trazer raízes profundas para aqueles que estão à sua volta. E tudo isso que nós estamos dizendo para você é a partir desse discipulado. Hoje aqui no Brasil, correr riscos de levar o evangelho é muito remoto. Nós não temos perseguição religiosa, diferente de muitos lugares do mundo. Correr o risco aqui no Brasil, sabe o que é? Correr o risco de investir o tempo e as pessoas nos abandonarem no meio do caminho. Correr o risco de ajudar alguém, discipular alguém, e ainda assim essa pessoa virar as costas para você. Esse é o risco que nós corremos. Quer que eu seja sincero para você? Isso já aconteceu comigo. Já ajudei muitas pessoas discipulando, cuidando, e muitas vezes as pessoas vão embora sem ao menos dar tchau para nós. Isso é um risco. É algo que pode acontecer. Porém, eu não deixarei que isso me pare. Sabe por quê? Isso não pode me parar. Eu e você, nós precisamos acreditar nas pessoas como Jesus acreditou. Sabe por quê? Ser um discipulador é acreditar na transformação do Evangelho, no poder do Evangelho. É acreditar que o Evangelho é suficiente para transformar a vida de alguém. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem: discípulos discipulados, discípulos transformados. A partir desse ponto. A partir desse ponto onde eu tenho um encontro com Jesus, mas eu também caminho próximo de alguém que vai me ajudar na minha jornada cristã. Isso é fundamental para a nossa saúde espiritual. É uma mensagem de ensino, mas é uma mensagem necessária para você, igreja. É uma mensagem necessária, sabe por quê? É um despertamento. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Tudo indica para isso. A palavra está se cumprindo, risco a risco, vírgula a vírgula. E se Jesus voltasse hoje, o que você teria para entregar para Ele? Se Jesus te chamasse hoje, o que você iria apresentar para Ele? O tanto de dinheiro que você conquistou? Isso não está no esboço, Deus está falando com alguém aqui. O tanto de dinheiro que você conquistou? Ou o que você apresentaria para Ele? Senhor, está aqui aqueles que eu cuidei para Ti. Está aqui as pessoas que estavam comigo durante toda a minha jornada. Isso é uma reflexão para nós. E olha o que acontece na sequência. Olha o que acontece na sequência na vida de Ananias e de Saulo. E o que ele diz para Saulo. No versículo 17 diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre a vida de Saulo e disse: irmão Saulo. Ele não esperou Saulo ser batizado. Ele não esperou Saulo dizer: eu confesso todos os meus pecados. A hora que ele colocou as mãos, ele disse: irmão Saulo. Sabe por quê? Ele estava transmitindo uma mensagem para Saulo: a partir de agora você faz parte de uma família. A partir de agora, estar na igreja do Senhor é fazer parte de uma família. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, e não simplesmente volte a enxergar, você seja cheio do Espírito Santo. Você seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, e levantando-se, foi batizado. Ananias estava ali para mostrar para Saulo que a igreja era mais que uma religião, era uma família. Por isso que ele chama Saulo de irmão. Um discípulo que discipula outras pessoas, acompanha as outras pessoas, ele mostra que só uma igreja, ele não só pertence só a uma igreja, ele pertence a uma família espiritual. Isso é interessante a gente frisar, porque você só faz parte de uma família quando você está perto. Se você está longe, você não é família.
você é um conhecido ou só um parente. É assim ou não é? Geralmente é dessa forma. E assim, para finalizar, o papel do discipulador é levar essa pessoa, assim como Ananias levou a luz para a vida de Saulo. O papel de discipulador é levar essa pessoa mais nova na fé a enxergar, assim como nós lemos no versículo 18. Ananias teve esse papel fundamental na vida de Saulo. Trouxe luz para a sua escuridão. E assim como esse mesmo Saulo, anos mais tarde, quando o nome dele já é mudado para Paulo, ele escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: pois Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Ou seja, Deus nos transportou e nos levou a enxergar quando nós mesmos não podíamos enxergar sozinhos. Paulo está dizendo sobre isso. E agora eu quero que você escute isso, que Jesus quer transformar a sua vida, e eu não tenho dúvida disso, igreja. Mas o processo pode ser muito mais simples e eficaz através disso que eu estou pregando para vocês, através de andar perto de uma pessoa que pode te ensinar o caminho, que pode te discipular. Sabe? Vou trazer um exemplo claro para que você entenda. Se eu dissesse para você hoje aqui, Jodair, você vai sair daqui e você vai lá na Avenida Bandeirantes, em São Paulo. Você saberia o caminho? Sem GPS, sem nada? Ele não saberia o caminho. Só que se eu falasse para ele assim, ó, você vai com o Alisson. E o Alisson sabe o caminho, ele vai na tua frente. Ele vai te mostrando e vai te levar em segurança lá. Será que ele chegaria em segurança? Com certeza, ele chegaria mais rápido e mais seguro do que caminhar sozinho. É sobre isso que eu estou dizendo. É alguém que vai te ajudar no meio do caminho. Isso é ser discipulado. Isso é ser acompanhado. E por que nós estamos pregando isso, igreja? Porque isso faz parte do processo de igreja. Não tem como ser uma igreja gigante, uma igreja grande, e eu vejo o nosso crescimento. Todos os domingos nós estamos vendo isso. Sem que nós cuidamos de pessoa a pessoa. Não tem como eu cuidar de vocês sozinho. Não tem como eu olhar para a vida de cada um de vocês sozinho. Por isso que é tão importante você estar perto de alguém. Como que eu faço isso, pastor? Através de um gol, através de estar envolvido nas atividades da igreja, através de ter uma pessoa de confiança dentro da igreja para acompanhar o seu caminho, para acompanhar a sua vida. Nós temos vários grupos aqui, os grupos de oxigênio. É para isso que eles existem, para você ser acompanhado, para você ser cuidado, para você ser uma pessoa que vai alcançar o seu destino. E sabe qual que é o seu destino? É o céu. O seu destino é o céu. Por isso, para finalizar, ser discípulo e discipular ser discípulo é correr risco por Jesus. Discipulado é um relacionamento com o objetivo de alcançar a maturidade na fé com alguém mais maduro. Ser discípulo e ser discipulado é saber que faço parte de uma família e não simplesmente de uma religião ou uma reunião aos domingos. Ser discípulo é levar a visão para quem está cego espiritualmente. E tudo começa com um encontro com Jesus e a riqueza desse discipulado. E o que eu faço, pastor? Com tudo isso, procure alguém que vai te acompanhar no seu caminho. Procure alguém que vai te ajudar na sua jornada cristã. Nós falamos aqui costumeiramente, não caminhe sozinho. E eu não sei se você percebeu, mas eu não estou transmitindo simplesmente uma série de mensagens. Eu estou dizendo para você, implantando uma cultura nessa igreja, que se você quer criar raízes, se você quer frutificar nesse lugar,
Você precisa passar por esse processo de discipulado. Você precisa estar sendo acompanhado. Você precisa estar perto de alguém que está cuidando de você. Sabe por quê? Quando uma pessoa tem um encontro transformador com Jesus e apresenta um coração ensinável, os frutos, eles são brevemente percebidos. Sabe o que acontece no versículo 19 e o versículo 20 de Atos 9 que nós lemos? A palavra diz que dias depois, após Ananias começar a estar com Paulo, ele já começa a pregar a palavra. E pessoas começam a se render a Jesus através da mensagem do Evangelho. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? O resultado de um discipulado é dar frutos e fazer novos discípulos para Jesus. E foi para isso que Jesus te chamou. Foi para isso que Jesus te chamou um dia, para fazer algo novo para Ele. Amém? Feche seus olhos por um minuto.